Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Batemos à porta do Dr. Manuel da Luz para hoje nos falar de coisas que lhe vão no pensamento. Bom dia, Dr. Manuel da Luz. O que é que nos traz por cá, aqui aos microfones da Alvor FM? Ora, bom dia a todos. Hoje apeteceu-me falar sobre o trabalho e o jogo que marcam a vida das pessoas. O trabalho, porque já se ouve com muita frequência as pessoas queixam-se, ou falta de trabalho, mas quem tem trabalho também se queixa que tem o trabalho que não gostaria de ter. Pois, ou às vezes tem muito trabalho, não é? Também. Exatamente, é muito trabalho. E o trabalho, às vezes, para muita gente, é uma mó que destrói a alegria, não é verdade? Destrói a alegria. E voltando à história da cultura, gostamos muito de falar aqui nas nossas conversas, repare-se, por exemplo, a cultura hebraica. Os hebreus tinham o Shabat. Tinham e têm o Shabat. Ora, o Shabat é um tempo para pôr de lado as ferramentas e portanto, descansar. E no relato bíblico que os hebreus nos legaram, Deus, no sétimo dia, descansou. Diz no relato bíblico, né? No relato bíblico, Deus descansou no último dia, depois de completar a criação. E o Shabat é o sétimo dia da semana, é o dia do descanso também. Mas isto é interessantíssimo, porque esta ideia não é exclusiva da cultura judaica. Os vizinhos de Israel, nesses tempos mais recuados, também tinham as suas histórias acerca da criação. Narravam como os seres humanos tinham sido feitos para servir os deuses. Era a ideia esta. Os deuses refastelavam-se em confortáveis divãs, aspirando o aroma dos sacrifícios, saboreando os seus vinhos, e os humanos trabalhavam no duro para manter o fornecimento das iguarias dos deuses. Era isto. Uma das primeiras obras conhecidas da literatura mundial chama-se A Epopeia de Gilgamesh. É um poema épico da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é aquela zona que, mais ou menos onde hoje está o Iraque. Uhum. Terá sido o berço da civilização? Por exemplo, sim, que também se diz assim. Então, na Epopeia de Gilgamesh, nós lemos que, e não esquecer que os israelitas eram vizinhos desta gente, devem ter conhecido, durante o exílio na Babilónia, devem ter conhecido essa cultura. E aí se conta que os deuses inferiores faziam habitualmente o trabalho de servir os deuses superiores. Mas um dia os deuses inferiores fartaram-se e fizeram greve. Uhum. Queixaram-se acerca das suas horríveis horas de trabalho e condições de vida. Então, os deuses superiores criaram os seres humanos para que os deuses inferiores se pudessem juntar ao descanso, ao lazer. Portanto, ser Deus era ter lazer, ser humano era ser escravo. Curioso isto. Há quantos milhares de anos já se traduzia culturalmente estas ideias, não é? É claro, a história bíblica conta a coisa ao contrário, de modo diferente, pelo menos, porque na história bíblica Deus tinha convidado os seres humanos a partilhar o seu repouso. Era como se, lendo o Gênesis, e quando encontramos esta ideia, a gente pode pensar numa comparação. Isto é como se um homem muito rico dissesse ao seu mordomo que te deixasse de servir à mesa num determinado dia e se sentasse para partilhar com ele uma boa garrafa de vinho do Douro. Exatamente. Mas há patrões assim. Eles são poucos, mas há. Bom, é bom. Portanto, o Shabat era o sinal de que, em última análise, nós não somos escravos nem do trabalho, nem de outros seres humanos, nem sequer de Deus, não é?
o Shabat, portanto, era e é um sinal da dignidade de todo o ser humano. É lá onde esta conversa já chegou. Ora bem. Mas é bom, essas conversas, não é? É sempre bom navegarmos pelos nossos pensamentos, pelas nossas ideias. E hoje em dia, existem novas formas de escravidão, doutor? Fala-se muito que as pessoas, infelizmente, nem têm fins de semana para estarem juntos com a família, porque quem vive, quem trabalha no comércio, está um bocadinho subjugado à ditadura de trabalhar sábados e domingos, tendo folgas durante a semana, muitas vezes desconexado com a sua vida familiar? Isso é verdade, absolutamente. Eu concordo com essa ideia de que há muita gente que está submetida às necessidades de trabalho, à lei da economia e do mercado. E em muitos países, em Portugal não sei se é assim tanto, mas em muitos países, estou a lembrar dos Estados Unidos, histórias que conhecemos, muita gente vê-se obrigada a um subemprego, um segundo emprego, para poder ter um bocadinho mais de desafogo familiar. Isso é um facto. Exato. Mas, curiosamente, pelo menos até ao eclodir da guerra, da invasão da Ucrânia pela Rússia, uma coisa curiosa era que falava-se muito numa indústria típica que estava a passar como forte força na economia, estava a ultrapassar os grandes ícones da economia capitalista típica. Por exemplo, a Ford, a marca Ford, a marca dos automóveis, sim. Outras coisas, a marca Ford foi durante muito tempo o símbolo do capitalismo e da produção. O que é certo é que a certa altura, há uns anos para cá, a marca Ford da indústria capitalista passou a ser Hollywood, imagine-se. Os sociólogos registram isto. Passou a ser Hollywood, ou seja, passou a ser o espetáculo. E o próprio negócio é um espetáculo. Dizia-se, os sociólogos diziam, estou-me a lembrar de um grande sociólogo americano, um senhor chamado Rifkin, que dizia que a economia está a transformar-se de uma fábrica gigantesca num enorme teatro. E a vida é muito marcada pelo teatro hoje em dia, pelo teatro. Já que falamos em teatro, não me esqueço que a gente olha e ouve as tiradas hoje a propósito da guerra. O Putin é um grande artista. O Zelensky tem um passado de artista, um passado corrido. Isso não pode negar, não é? Era profissional. Mas o Putin é um grande artista. Porque nós nunca sabemos o que é que o homem está a dizer relativamente ao que ele pensa. Claro. Ao que ele pensa. O Putin é um tipo que fabrica realidade, que não é a realidade que nós vemos, nem é a realidade que nós ouvimos, mas é a realidade que ele fabrica. E convém, né, no momento. Que é o que convém, não é? E para arrastar as pessoas. Não é? Mas hoje o mundo atual hoje vive-se muito da imagem. Mais vale selo do que parcelo, ou mais vale parcelo do que selo. É um bocadinho esta dicotomia, não é? É isso. É engraçado que ainda há bocado meti aqui na rede social Facebook e lembrei-me de uma vez, uma entrevista do nosso conhecidíssimo Rui Veloso, que dizia às páginas tantas que as pessoas hoje em dia vão aos concertos e a grande preocupação muitas vezes é fazerem as selfies e meterem nos Instagrams e nos Facebooks para parecer que, enfim, não quero estar aqui a passar um atestado de burrice às pessoas, nem de perto nem de longe, mas muitos deles se calhar nem conhecem a obra na totalidade do artista e nem exploram se calhar as letras, e se formos a falar com eles relativamente ao tema A e B, ficam-se muito pela rama, mas a grande preocupação é dizer eu estive lá, eu gosto muito e pronto, é mais aquela de aparecer e estou na onda, não é? É a exposição. Vive-se uma sociedade muito mediática, e quando se espreme um bocadinho o limão, enfim, ficamos um bocado desiludidos. Muito pouco. E por isso é que eu dizia no princípio que a teoria do jogo está a interessar muita gente. Há filósofos muito interessados hoje em dia em estudar a teoria do jogo. Há pedagogos, há consultores de gestão, há especialistas em estratégia militar que perceberam que o jogo hoje é uma dimensão que está a dominar o comportamento dos grupos,
das sociedades e das pessoas, não é? Sem dúvida. Dr. Manuel da Luz, olha, obrigado uma vez mais por ter vindo aqui aos microfones da Alvor FM, a 2 dedos de conversa. Um grande abraço e até à próxima. Um grande abraço para todos. Gostei muito. Obrigado. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.